diabetes mellitus. Definição. O termo diabetes mellitus, DM, é atualmente utilizado para caracterizar a síndrome clínica, caracterizada por glicemia decorrente de defeitos na secreção da insulina e ou resistência à insulina. Então, ela é caracterizada pela hiperglicemia. Segundo a Federação Internacional de Diabetes, no ano de 2019, havia 463 milhões de pessoas no mundo com DM. A expectativa para 2030 é de 578 milhões e para 2045, 700 milhões de pessoas com DM, havendo um aumento pré-definido ou esperado de 51%. Segundo a IDF, em 2019, havia na América do Norte e Caribe 48 milhões de pessoas com diabetes. A expectativa é de aumento para 56 milhões em 2030 e 63 milhões em 2045, com um aumento total de 33%. Na América do Sul e Central, 32 milhões de DM havia em 2019. Pessoas com diabetes estão previstas 40 milhões em 2030 e 49 milhões em 2045, há uma expectativa de aumento de 55% nessa região. E no Brasil? Considerando os adultos entre 20 e 79 anos no Brasil, segundo o IDF, em 2030 haverá 21,5 milhões de pessoas. Em 2040, 23 milhões. Em 2045, 26 milhões, ou seja, um aumento considerado de casos de diabetes mellitus. Segundo a IDF, no Brasil, indivíduos de 20 a 79 anos, tivemos 16,8 milhões de casos de diabetes registrados naquele ano, com 11,4% de prevalência. A prevalência ajustada foi de 10,4%. E o que é isso? É a prevalência comparativa ajustada à idade, também chamada de prevalência comparativa. Calcula-se ajustando uma estrutura etária padrão da população. Assim, diminui o efeito das diferenças de prevalência criadas nas estruturas etárias entre países. No Brasil, 51 mil pessoas na faixa etária de 0 a 14 anos foram detectadas com DM1 naquele ano de 2019. São dados da IDF. Os dados da Vigitel, que é uma pesquisa do Ministério da Saúde, através de inquérito telefônico nas 26 capitais do Brasil, mais o Distrito Federal, não é? Acusou que 7,4% dos brasileiros que vivem nessas capitais e no Distrito Federal possuem diabetes. Em homens, esse valor foi um pouco menor do que em mulheres. Em mulheres, as mulheres chegaram a atingir até 7,8%. O diabetes é classificado em 4 categorias: o DM1, DM2, DMG, ou gestacional, e outros tipos. O tipo 1, nós podemos dividir em 2 subtipos, um A e um B. Tipo 1A, ocorre deficiência de insulina por destruição autoimune das células beta pancreáticas, comprovada por exames laboratoriais. Então, num decorrer de um certo espaço de tempo, a pessoa desenvolve anticorpos que são de vários tipos diferentes, ou mais específicos para partes da célula beta, ou policlonais, né? Sendo que esses anticorpos são chamados de ICAs. Então, esses anticorpos vão causar insulite e destruir a ilhota. Irreversivelmente, o indivíduo estará com diabetes tipo 1. Pode haver também deficiência de insulina natureza idiopática. É bom lembrar que o diabetes autoimune, ele tem um padrão, né, de anticorpos
que é correlacionado a antígenos de histocompatibilidade, ao sistema anti-HLA, tá certo? Então, há um certo padrão familiar no DM1. No DM2, ocorre a redução da secreção de insulina combinada com a resistência à insulina. O tipo 2 é muito associado à obesidade e à resistência à insulina. Nós vamos ver mais adiante. Corresponde a 90% dos casos, podendo variar entre 90% a 95%, né? Dependendo do local onde é feito a pesquisa. O tipo 1 varia de 5% a 10% dos casos de DM. O diabetes mellitus gestacional. Não confundir com o DM2. Uma mulher grávida pode já ter tido um DM prévio diagnosticado, diabetes mellitus. Pode também, após a gravidez, desenvolver o diabetes mellitus, como também durante a gravidez, que é chamado overt diabetes, que é o diabetes diagnosticado durante a gravidez, mas DM2. O DMG é um grau de tolerância diminuída à glicose. Então, graus variados de hiperglicemia acontecem durante a gestação, devido à resistência da mulher à insulina. Essa resistência acontece porque hormônios, como a progesterona e outros, induzem essa resistência à insulina. Também pode ser agravada com a obesidade e ao modo de vida. Então, o DMG, ele traz riscos para a mulher, que nós vamos ver. Os outros tipos de diabetes envolvem os diabetes monogênicos, como o MODY, que é resultante de mutações na célula beta. Há vários tipos de mutações, por exemplo, da glicosinase. Então, a MODY é o diabetes do adulto, de início no jovem. Por que recebeu esse nome? Porque ele se parece com o DM2, né? Mas ele inicia ainda na adolescência ou ao final da infância. Então, o MODY, o indivíduo apresenta uma deficiência na secreção de insulina. Há diferenças com o DM2 tradicional, mas ele é classificado como outros tipos. Também existe o diabetes LADA, que é o diabetes latente autoimune do adulto. Ele se parece muito com o tipo 1, porque tem um padrão autoimune, mas ele é de instalação lenta e progressiva. E já acontece no indivíduo adulto e não na infância, como é o tipo 1. Nós temos o diabetes neonatal, secundário a endocrinopatias, secundário a doenças do pâncreas exócrino, secundário a infecções e secundário a medicamentos. Os critérios laboratoriais para o diagnóstico de normoglicemia, pré-diabetes e DM. Aqui nós temos 4 medidas que podem ser avaliadas no paciente. A glicemia em jejum é feita com 8 horas de jejum. Se os valores for menores do que 100, é considerado normal em termos de diabetes. Maior do que 100 e menor do que 126, ou seja, não atingindo 126 miligramas por decilitro, o indivíduo tem risco de pré-diabetes ou risco aumentado de DM. Então, nesse caso, ele será submetido ao TOTG, somente nesse caso. Se a glicemia for maior ou igual a 126 miligramas por decilitro em mais de uma ocasião, então o indivíduo é dito diabético. Por que em mais de uma ocasião? Porque a glicemia sofre influência de fatores como estresse, medicamentos, dietas, então é preciso dosar em mais de uma ocasião. No caso do teste oral de tolerância à glicose, que deve ser feito somente para os indivíduos que ficaram entre 100 e menor que 126, no dia do teste, o indivíduo vai para o laboratório com 8 horas de jejum e lá vai ficar em repouso, tranquilo e bem sossegado. Então, no tempo zero, será coletado sangue, né? A colheita de sangue é feita para a dosagem da glicemia de jejum. Em seguida, ele vai receber um copo d'água com 75 gramas de glicose, se for anidra, ou seja, a glicose não hidratada.
Se for o destrozol, que é a glicose monoidratada, ou seja, tem uma molécula de água para cada molécula de glicose, então é preciso fazer um ajuste na dose. Por quê? O peso molecular da glicose é 180 e o peso molecular da água é 18. Ou seja, se a glicose for monoidratada, ela tem 10% de peso a mais. Então, por isso, é preciso calcular 10% de 75, aumentando 7,5 gramas. Ou seja, a medida, ao pesar numa balança, será de 82,5 gramas do destrozol ou glicose monoidratada. Tudo isso dissolvido em um copo d'água e é administrado de uma forma rápida ao paciente. Após 2 horas, é feita a colheita de sangue novamente, para a dosagem da glicemia. Se o indivíduo apresentar uma glicemia menor que 140 miligramas por decilitro, ele é considerado normal, ou seja, não tem diabetes. Se a glicemia ficar maior ou igual a 140, ou seja, atingir 140, mas não atingir 200, então esse indivíduo é dito que tem a tolerância diminuída à glicose, ele é resistente à insulina, ele tem pré-diabetes. Mas se a glicemia passar de 200, ou seja, atingir 200 ou passar de 200, maior ou igual a 200 miligramas por decilitro, ele é dito com diabetes. Uma outra avaliação é a glicemia ao acaso, certo? Então, o indivíduo não está de jejum, pode ser a qualquer hora do dia. Se a glicemia passar atingir 200 ou mais, ou seja, maior ou igual a 200 miligramas por decilitro, e ter a ocorrência de sintomas clássicos de diabetes, como a poliúria, a polifagia, ou a hiperfagia, a polidipsia, então, que são sintomas clássicos, a visão borrada, então o indivíduo é dito diabético. Uma outra avaliação é pela hemoglobina glicada, ou seja, a hiperglicemia causa uma marcação de glicose na hemoglobina. A glicose se liga num resíduo de valina da cadeia beta da hemoglobina e forma uma cetamina estável, de forma que o tempo médio de vida da hemácia é de 120 dias, então essa hemácia vai ficar com a hemoglobina marcada. A glicação da hemoglobina é normal quando é menor do que 5,7%. De 5,7%, mas não atingindo 6,5%, ou seja, menor do que 6,5%, indica que o indivíduo tem pré-diabetes ou tolerância diminuída à glicose. Se for maior ou igual a 6,5%, então o indivíduo é dito diabético. Embora essa dosagem de HbA1c, ou seja, de hemoglobina glicada, há limitações também. Aqui nós temos as metas glicêmicas para indivíduo com e sem DM1, certo? O indivíduo não diabético e o indivíduo com diabetes mellitus tipo 1. Então, o indivíduo não diabético deve ter uma glicemia de jejum ou pré-prandial 65 a 100 miligramas por decilitro. Hoje em dia. Pós-prandial, entre 80 a 126, ao deitar, 80 a 100 e na madrugada, 65 a 100. Isso são critérios da SBD 2017. Crianças e adolescentes com DM1 devem manter entre 70 a 145 a glicemia de jejum. Após prandial, de 90 a 180. Ao deitar, deve ter de 120 a 180 e na madrugada de 80 a 162. Adultos com DM1 devem ter uma glicemia de jejum entre 70 a 130. Após prandial, deve ser menor que 180, como representante de um bom controle glicêmico.